Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Vamos a Deus nesta manhã maravilhosa. Estamos aqui para juntos estudarmos a lição de número 3, argumentos teológicos da existência de Deus. Os irmãos também que se encontram em casa assistindo, que possam aprender conosco esta lição maravilhosa acerca da existência do Deus no qual nós servimos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no texto básico que se encontra no Salmo de número 14, o versículo de número 1. Salmo 14, versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Deus. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Amém? Aleluia. Irmãos, nós estudamos a nossa revista Quão Grande é o Nosso Deus, e já estudamos acerca da revelação de Deus, estudamos da doutrina de Deus, e hoje a lição, como já foi dito, argumentos teológicos da existência de Deus. Vimos na lição anterior, entre outras coisas, os argumentos básicos da existência de Deus, que é a intuição humana, a natureza e as escrituras. As pessoas devem acreditar nas evidências da revelação geral, mesmo que não creiam na revelação especial de Deus. Há argumentos elaborados por teólogos cristãos que também, refletindo filosoficamente, procuram explicar, demonstrar acerca de um Deus que cria, governa e sustenta todas as coisas. E vamos ver nesta lição de hoje. O primeiro argumento é o argumento cosmológico. O argumento cosmológico considera que todas as coisas que existem no universo têm uma causa, ou seja, a causa de um universo tão glorioso só pode ser de um Deus. É insensato cogitar que o universo seja obra do acaso. Então existem pessoas que o universo é obra do acaso. Não. O argumento cosmológico vai estar argumentando que o universo, que o cosmos, ele tem uma causa. E este Criador, ele é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. As substâncias da natureza estão em constantes transformação ou movimento. Este fato é constatado tomando-se por base as transformações físicas e químicas que ocorrem no universo. Somando-se essa informação ao argumento presente, verificamos que Deus, ele é o agente inicial do processo, ou seja, Deus foi quem começou tudo. Tudo foi criado por Deus. Existem algumas teorias, por exemplo, que vai dizer que o universo foi criado a partir de uma explosão que houve, e aí os fragmentos começaram a se juntar, e aí houve as criações. Mas aí nós sabemos que, comprovado pela ciência, que toda reação é ação. Se o universo e tudo foi criado através de uma explosão, e aí surge uma pergunta: quem foi que acionou o dispositivo, essa bomba? Dando a entender que existe um ser especial, que é o nosso Deus, que criou todas as coisas. Amém? Nas palavras de Tomás de Aquino, Deus é a primeira causa de todo esse movimento no universo. As considerações desse argumento podem ser confirmadas lá em Colossenses 1, 15 e diante, que vai dizer que Deus, Jesus, ele é
a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, tanto no céu como na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Por isso, tudo que existe no universo é prova substancial da existência de Deus, mostrando que existe um Deus maravilhoso. O segundo argumento que é abordado nesta revista é o argumento teleológico. Esse argumento diz que tudo o que existe no cosmos, além de ter uma causa, ou seja, um agente, tem um objetivo, um propósito inteligente. Tanto que a palavra telos no grego significa fim, meta e propósito. Então, como o universo foi criado por Deus, o universo também foi criado com um propósito, com uma finalidade. Ao criar o universo, a gente vê que Deus, ele, por exemplo, vai colocar o sol, a lua, as estrelas. E a gente observa lá em Gênesis que ele colocou só o sol para iluminar de dia, a lua para iluminar a noite juntamente com as estrelas. Então tudo que Deus criou foi com um propósito. Amém? Igualmente, seres humanos, nós que estamos na igreja, que aceitamos a Cristo, Deus, ele nos chama, cada um de nós, com um propósito, para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte da sua obra, porque Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Quando falamos sobre ciência, logo pensamos em experimentos. Pois bem, em todo o universo existe uma lógica inteligente que faz com que a ciência possa existir. Afinal de contas, se tudo que existe no universo não obedecesse a um propósito inteligente, como poderiam ser repetidos os experimentos e obtidos os mesmos resultados? Mostrando com isso que Deus, ele é o planejador do universo. Ele criou tudo, ele sustenta todas as coisas. Amém? Criou tudo de maneira lógica, obedecendo às leis que ele mesmo desenvolveu. Ele cria tudo e ele mesmo vai criar todas as leis. E baseando-se nesse raciocínio, que o argumento teológico prova a existência de Deus. E podemos detectar isso na Bíblia, no livro de Jó, aonde encontramos vários versículos que comprovam que este argumento defende. Ou seja, Jó 38:11, por exemplo, vai dizer, Jó 38:11 diz: e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das ondas. Ó, Deus falando a questão, as leis da física, as ondas, os mares, ó, até aqui você vem, quebra e retorna, tem limite. Então Deus criou tudo, colocou em ordem, dando as leis, dando os limites. Se Deus não inventasse as leis da física, os mares não teriam limites para obedecer. Imagine os mares sem limite, para estar fazendo tudo o que quer. E aí Deus vai mostrar que foi Ele quem criou os mares e colocou os limites. Jesus, naquela experiência com o discípulo no barco, onde teve um grande vendaval, o discípulo com medo, o barco sendo levado pelas ondas,
Jesus, sendo o próprio Deus, ele se coloca de pé e diz: aquietai-vos, mar. Aleluia. E os discípulos olharam e disseram: quem é este que até o mar e o vento os obedecem? É o Criador. Foi Ele que criou esse céu, esse mar e esse vento. Foi Ele que criou todas as coisas. Amém? Jó 38, 36 vai falar acerca das leis, sobre as leis naturais. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Imagine, irmãos, o universo, planeta, tem vários planetas, mas cada um ali na sua lógica. O planeta Terra girando em torno do seu próprio eixo. Aí você estando na Terra, andando, ninguém fica de cabeça para baixo, todo mundo na sua sequência certinha, mostrando realmente um Criador perfeito, que fez tudo com a sua lógica. E a Terra é redonda, terra redonda, aí por redonda, e aí a gente vê assim, mas a gente vê a perfeição, a criação. Tanto que lá em Gênesis vai dizer: e tudo que Deus fez era perfeito, era bom. Tudo é bom, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Aí imagina o universo, meteoro, são vários meteoros, cometas que a gente sabe que existem. De repente, tudo caiu na terra, na face da terra. Imagine o caos que não seria. Pessoas em pânico, com medo. Mas aí Deus que coordena tudo. Não, passa distante, não vai tocar. E aí os homens tentam também: não, vai ter meteoro tal, isso aqui, um cometa que vai colidir com a terra, vai no isso. Mas não colide, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Existe aí meteoros, mas se fosse cair na terra, acabaria com tudo. Acabaria com tudo, porque é maior do que a terra. Mas é Deus que sustenta, que dá ordem a todas as coisas. Amém? As nuvens, a gente olha esse céu maravilhoso e você vê as nuvens. Tem gente que fica olhando, fica até imaginando desenho nas nuvens, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, essas nuvens. Então, mostrando que Jó 38, 36 fala acerca das leis da natureza, naturais. Jó 39, 19 fala acerca da biologia. Vai dizer o texto: ou das tu forças ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas. Os animais foram criados por Deus com as características que Ele determinou. Cada animal, Deus colocou cada um com a sua característica. Igualmente o ser humano, cada um com a sua característica. Lá em Gênesis vai dizer: Deus criou o homem, a mulher, cada um com a sua característica. Todo ser humano na face da terra, queira ou não, ele tem algo da existência de Deus. Todo ser humano, queira ou não, Deus não existe, não, Deus existe. Porque a própria natureza mostra. A gente viu aqui os argumentos da lei da física, a questão natural, a biologia, todo ser humano. O próprio nome de Deus na Bíblia, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Deus tem vários nomes, mas o nome de Deus que realmente ninguém sabe até a atualidade qual é esse nome verdadeiro. Pois ele disse a Moisés: Senhor, eu vou falar para o povo lá do Egito, o rei, e vão me perguntar: que Deus é esse, Moisés? Eu vou dizer o quê? Ele disse: olha, Moisés, diga: o eu sou te enviou. O Criador de todas as coisas, o Criador do universo, é Ele que está te enviando. Mas o nome de Deus é um tetragrama que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento,
formado por 4 letras, a saber, Iod, Ré, Vav e Ré. São 4 letras. E essas letras, dentro do alfabeto desta cultura, cada letra ela tem uma numeração. Aleph, 1, Bet, 2, Dalet, aí Gimel, e aí vai na sequência, cada um com a sua numeração. E na sequência, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa de um ser inteligente e soberano. No próprio nome dele, que é formado o tetragrama, Iod, Ré, Vav, Ré, a ciência ela já mostrou e comprovou que essa numeração da sequência do nome de Deus tem a ver com o DNA do ser humano. O DNA do ser humano tem uma numeração e é nessa sequência, mostrando que Deus, Ele é o Criador do ser humano. E ainda, o próprio tetragrama, quando se fala essas palavras, Iod, Ré, Vav, Ré, são palavras, letras que ensoam e tem a ver com respiração. Mostrando que em Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. E todo ser humano, ele respira. Se ele respira, é porque esse fôlego é Deus que deu. Então, queira ou não, todo ser humano na face da terra, ele tem a essência de Deus. Mas devido ao pecado, isso foi corrompido. Devido à desobediência de Adão e Eva, foi corrompido. E aí o Espírito Santo, ele vem, quando a pessoa aceita a Cristo, vai estar sendo recriado novamente. Amém? Então, a existência de um universo tão complexo e ao mesmo tempo tão organizado testemunha a existência de Deus, mostrando que Deus realmente ele existe. Amém? O terceiro argumento que nós podemos aprender nesta revista é o argumento ontológico. O argumento ontológico do grego ser parte da ideia de que existe um ser maior do que qualquer outra coisa. Olha que argumento. Ele vai dizer que parte dessa ideia, desse pressuposto, dessa ideia de que existe um ser maior do que qualquer outra coisa. Aí quando nós aprendemos isso, aí trazendo aplicações, eu estou num deserto grande, eu estou numa luta que a minha luta não é igual a de ninguém, a minha luta é maior do que todo o universo. Meu querido, minha querida, meus irmãos, ainda que o seu problema, a sua luta, seja maior do que o seu universo, porque o universo, saiba outra coisa, existe um ser que é maior do que tudo isso, e este ser é o nosso Deus. Amém? A pandemia está assolando o mundo todo mundo apavorado, mas maior do que esta pandemia é o nosso Deus, aleluia. E no tempo certo, aleluia, veja, acabou, já chega, ele vai dar um basta, porque tudo isso também que está acontecendo é porque Deus está nos ensinando algo. Amém? Existe um Deus, um ser que é maior do que qualquer outra coisa que se pode imaginar. Agora imagine, poxa, um ser tão grande, maior do que tudo que eu posso imaginar. Mas também esse Deus que é tão grande, ele também, ele cabe dentro do meu e do seu coração. Amém? Ele cabe na nossa imaginação. Ele veio para fazer morada em nós. Imagine, Deus habita em nós, Deus faz morada em nós. Anselmo, influente teólogo e filósofo medieval italiano, definiu esse argumento da seguinte maneira: se existe um ser maior
do que todos os outros, em nosso entendimento, então de fato, este ser existe na realidade. Parece um tanto confuso, mas o que ele quer dizer com isso é que se cabe dentro da minha e da sua imaginação a existência de Deus. Como eu falei, ele é tão grande, mas ele cabe dentro do nosso coração. Dentro, aleluia, da minha e da sua imaginação. Deus conhece cada um de nós, de Adão até o último que ainda vai vir à face da terra. Deus conhece o nome de cada um. Deus me chama, Ele conhece cada fio do nosso, Ele conhece tudo, irmão, porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, amém? Foi Ele que nos criou, aleluia. Pensando de maneira oposta a essa linha de raciocínio, se existe um ser maior do que Deus, este então seria de fato o Deus. Como isso é impossível, conclui-se que Deus é o supremo de todo o universo. Ele é o Criador, Ele é o supremo de todo o universo. E é por isso que o salmista, ele vai escrever e não consegue entender, e vai dizer: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Como não a Deus? Pessoa insensata, que não quer entender, não quer compreender que existe. Então Deus existe. A própria natureza revela, a criação revela. Ainda assim, se por exemplo um índio está na mata, de repente alguém pergunta: quem é o Deus que você adora, que você serve? Ele vai responder: eu sirvo a um Deus chamado Tupã. Sim, serve a Tupã. E Tupã serve a quem? Aí sempre tem um Deus. E esse Deus que é desse que é em Tupã, quem é dele? Para você entender que todo ser humano começar a pensar, para se deparar, não, realmente existe um único Deus. Por isso que lá Deus vai dizer para o povo: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Aleluia. Ele foi quem criou todas as coisas. Deus, Ele é a autoexistência. Tudo que existe, até a minha vida, a sua vida, existe um Criador. Mas para Deus não existe Criador, porque Ele é a autoexistência. Deus já existe, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso crê na existência desse Deus maravilhoso. Amém? O quarto argumento é o argumento moral. O argumento moral. Esse argumento, ele vai partir do pressuposto de que nós, seres humanos, temos a noção do que é certo, do que é errado e da justiça. Todo ser humano na face da terra, ele sabe o que é certo, o que é errado, porque Deus colocou no ser humano essas questões. Por exemplo, a questão de roubar, matar. É só aqui no Brasil, é só em tal país? Não. Observe que a questão de roubar, de matar, é no mundo todo. No mundo todo existem essas leis para poder controlar essa questão, pessoal, não matar, não roubar, porque é errado. Então, as pessoas sabem, não é uma questão cultural. Não, é só aqui nesse país lá, não. É global. Porque todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. A criança, por exemplo, já tive experiência com o nosso filho pequeno, 2 anos, e aí fazendo coisa errada, aí chamando, e aí se escondendo: não foi eu. Aí quem mostrou, quem disse que ela fez algo errado? Está chamando para uma correção, porque sabe que fez coisa errada. A pessoa sabe. Que dirá nós que já aceitamos a Cristo, aquele que já aceitou a Cristo?
que o Espírito Santo ele vem fazer morada em nós, e de repente ele vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo, e de repente vai cometer algo, aí vem aquela voz dizendo, olha, isso é errado, não faça, você sabe. E às vezes a pessoa vai estar pecando porque quer, sabe que é errado. A Bíblia diz, olha, aquele que diz que eu tenho pecado é mentiroso. Podemos errar por algo que a gente não sabe, eu pequei porque eu não sabia, não vou fazer mais. Mas tem pessoas que infelizmente sabem que é errado, continua no erro e não larga este erro. E precisa largar, porque Jesus está voltando. Todo ser humano, o homem já nasce com esses valores em seu ser, na formação do ser humano, né? Está lá sendo formado a criança no útero materno, e aí vai colhendo as informações. Que coisa linda que às vezes ciência, tantas coisas, tenta se explicar. E aí, não, a criança está lá, mas também a mãe vai se preservando, e aí a mãe tem que tomar muito cuidado. É uma coisa maravilhosa. Eu mesmo passei uma experiência, me lembrando agora, quando o nosso também nasceu, aí, questão de prematuro, tudo na época, aí eu ficava com aquele receio de querer pegar. Aí depois de quase uns 15 dias, a médica, não pegue, pai, porque é seu filho, não é de vidro, não vai quebrar, é carne no osso, é isso, é Deus, tal. Aí quando eu pegava, né, vestia uma roupa, pegava, aí encostava no colo, aí começava devagarinho a alisar a cabeça, e eu começava a louvar a Deus. Os hinos, quando eu escutava a gado, eu ficava na barriga perto, cantando, alisando. Ô irmão, aquilo que quando a gente começou a fazer, algo sobrenatural também começou a acontecer. Porque para sair, tinha que ganhar peso. E o peso que ganhava no dia era 15 gramas, 10 gramas por dia, até chegar em 2 quilos e pouco, ia demorar muito. Quando a gente começou a pegar e fazendo isso, aí eu ia para casa, chegava em casa, e aí aumentou quantos quilos? Onde foi 40 gramas, foi 50 gramas, foi 70 gramas, e aí acelerou e ele saiu logo. Então, tudo, né? A criança está lá, está ouvindo, né? A mãe falando. Imagine as coisas, né? Antes que Deus também está ali imprimindo, que a gente não conhece. Então, é maravilhoso. E a ciência tenta explicar esses detalhes, tentando clonar o ser humano, mas não consegue, porque quem fez o ser humano foi Deus. Ele é o Criador. Aleluia. Em toda face da terra, de Adão até o último que ainda vai nascer, só existe você igual a você mesmo, com a sua personalidade, com isso. Você tira aquela questão digital de cada pessoa é individual, cada um é individual. Aleluia. Além disso, a maioria das pessoas crê na existência de uma justiça vindoura, ou seja, que o bem ou o mal praticado será algum dia punido ou recompensado. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Em Mateus 16, 27, diz com relação à justiça vindoura, e vai dizer, vou ler para te ler, porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus está voltando, vai vir em justiça, em glória, com seus anjos, que vai recompensar cada um segundo as suas obras. Em Gênesis 3, 22, vai dizer com relação à moralidade dos homens. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem tornou-se conhecedor do bem e do mal. O homem conhece, o ser humano conhece o que é
bom, o que é certo, o que é errado, o ser humano sabe. Amém? E concluindo a nossa lição, que nós aprendemos nesta manhã maravilhosa, acerca desses argumentos teológicos que provam a existência de Deus, o argumento cosmológico, que o universo foi criado por uma pessoa, aleluia, que é o nosso Deus. O argumento teleológico que mostra que tudo que foi criado com um propósito. Aí as leis da física mostram na Bíblia, as leis naturais, a questão da biologia, o argumento ontológico que vai mostrar que existe uma pessoa que criou tudo com um propósito e que essa pessoa que criou tudo é o nosso Deus que nós servimos e Ele é maior do que todas as coisas. E por último, foi o argumento moral, que todo ser humano, ele sabe o que é certo e o que é errado. Verificamos que esses argumentos encontram respaldo bíblicos e podem ser recebidos como verdadeiros e úteis para uma boa apologia da fé cristã. Mantive aqui só argumentos, mas a gente viu aqui que tem base bíblica. Então você pode crer e tomar posse. Uma pessoa que se declara que é ateia, nega as evidências e os fatos consumados e incontestáveis da existência de Deus, os quais estudamos nesta lição. Somente uma pessoa que se declara ateia, que nega as evidências, porque, queira ou não, tudo mostra que Deus existe. Se o ser humano for querer se questionar, vai mostrar e apontar que existe um Deus. Natureza, quem criou, vai ser chegar a um Deus. Amém? Que o nosso Deus possa nos abençoar, a todos nós, irmãos que estão também nos assistindo, que Deus possa retribuir cada um de nós e que possamos, com fé em Deus, aleluia, acreditar que existe um Deus maior que todas as coisas e que na luta em que nós estamos passando, neste deserto, neste vale, seja qual for o seu problema, saiba de uma coisa: existe um Deus maior do que tudo isso, e mesmo sendo grande, Ele está dentro de você. Por isso, aquietai-vos e sabei que Deus é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Pastor.